Lei Complementar número 715. Antes de iniciar aqui, quero agradecer a todos que têm comprado o Vademecum, que eu fiz. E muito obrigada a todos que têm me ajudado aí nesse trabalho. Quem tiver interesse de adquirir, ele custa R$ 15. O meu número fica aí embaixo, tá? Sempre eu coloco o meu número, meu Instagram, para vocês poderem entrar em contato comigo. Sugestões de leis, enfim. Quem tiver interesse, esse Vademecum ele tem todas as leis do edital para técnico. Eu montei num único PDF. É só a parte da legislação, tá? Então, quem tiver interesse, é um PDF aí com 1.074 páginas, com todos os artigos, todas as leis, tudo junto, tudo num único documento. É um Vademecum mesmo, assim, para essa prova. Então, quem tiver esse interesse, entre em contato comigo lá, tá? Paramos no artigo 40. Ficam transformados 41 cargos de assistente em informática judiciária, área administrativa, código PJNM 221 e 3 cargos de assistente em saúde judiciária, área assistencial, código PJNM 251, ambos de nível médio de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em: inciso 1. 4 cargos públicos de provimento efetivo de nível médio, de técnico judicial, área administrativa, polícia judicial, PJNM A 201. E, inciso 2. 40 cargos públicos de provimento efetivo de nível médio, de técnico judicial, área judiciária, código PJNM-J 204. Artigo 41. Ficam transformados 19 cargos de agente de segurança judiciária, área suporte administrativo, código PJ-NB 111, 6 cargos de auxiliar administrativo judiciário, área suporte administrativo, código PJ-NB 112, 9 cargos de auxiliar de manutenção judiciário, área serviço auxiliar, código PJNB 121, e 3 cargos de auxiliar serviços judiciários, área serviço auxiliar, código PJNB 122, todos de nível básico de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em 18 cargos públicos de provimento efetivo, de nível médio, de técnico judicial, área administrativa policial, PJNM-A 201, conforme disposto no anexo 1 desta lei complementar. Artigo 42. Ficam mantidas as nomenclaturas e atribuições dos cargos atualmente providos e vagos de analista judiciário, área administrativa, código PJ-NS 321, oficial de justiça, área judiciária, código PJ-NS 372, auxiliar técnico, área judiciária, código PJNS 374 e de assistente em administração judiciária, área judiciária, código PJNS 375, todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com alterações nos respectivos códigos, conforme quadro dos cargos públicos de provimento efetivo com grupo ocupacional. Anexo 1 desta lei complementar. Artigo 43. Os atuais ocupantes dos cargos de agente de segurança judiciária, código PJNB 111, e de auxiliar de serviços judiciários, código PJNB 122, ambos de nível básico e de provimento efetivo, passam a integrar carreira em extinção no quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, conforme tabelas dos anexos 1 e 6, mantidos nos padrões atuais para efeito da migração para a nova tabela de vencimentos básicos de cargos públicos de provimento efetivo, anexo 7. Artigo 44. Os cargos públicos de provimento efetivo de nível superior, mantidos, renomeados e transformados, de nível médio, renomeados e transformados e os de nível básico em extinção, passam a compor o quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, conforme anexo 1, com as atribuições e os requisitos de investidura previstos no anexo 9 desta lei complementar.
Capítulo 2. Da criação e transformação de cargos públicos de provimento em comissão e de funções comissionadas. Artigo 45. Ficam criados e integrados ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, inciso 1, 3 cargos públicos de provimento em comissão de assessor judiciário, CJ 002, sendo 2 cargos vinculados à vice-presidência e 1 cargo vinculado à ESMARNE. Inciso 2. 2 cargos públicos de provimento em comissão de coordenador, CJ 003, vinculados à presidência. Inciso 3. 1 cargo público de provimento em comissão de chefe de gabinete da vice-presidência, CJ 003, vinculado à presidência. Inciso 4. 1 cargo público de provimento em comissão de oficial de gabinete, CJ 004, vinculado à vice-presidência. Inciso 5. 1 cargo público de provimento em comissão de chefe de gabinete de secretaria, CJ 004, vinculado à Secretaria de Controle Interno. Inciso 6. 3 cargos públicos de provimento em comissão de assistente de gabinete, CJ 005, sendo 1 cargo vinculado à Corregedoria Geral de Justiça, 1 cargo vinculado à vice-presidência e 1 cargo vinculado à Revista do Poder Judiciário, Repojurne, a sigla. Inciso 7. 2 cargos públicos de provimento em comissão de chefe de seção, CJ 005. 1 vinculado à Corregedoria Geral de Justiça e 1 vinculado à Contadoria Judicial. Inciso 8. 1 cargo público de provimento em comissão de chefe de setor, CJ 006, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 9. 5 cargos públicos de provimento em comissão de auxiliar judiciário, CJ 006, vinculados ao Tribunal Pleno e câmaras. E, inciso 10, 1 cargo público de provimento em comissão de chefe de subseção, CJ 007, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 46. Ficam criados e integrados ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte 90 cargos de chefes de secretaria unificada, código CJ 006, vinculados 1 cargo para a Secretaria Unificada das Turmas Recursais, 1 cargo para cada Secretaria Unificada das Unidades do primeiro grau, 1 cargo para cada vara estadual ou regional, 1 cargo para cada vara especializada e 1 cargo para cada vara única de comarca de entrância inicial com provimento por meio de nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo magistrado, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, cujas remunerações e atribuições básicas se encontram definidos nos anexos 2 e 3 desta lei complementar. Parágrafo 1. Ficam transformados 1 cargo de chefe de gerência, código PJ 006, para 1 cargo de chefe de secretaria de unificada, código CJ 006, vinculado à primeira vara regional estadual de execução penal, indicado e nomeado no formado caput. Parágrafo 2. Para efeito do disposto no caput deste artigo, são consideradas como varas especializadas as seguintes unidades judiciárias: 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 16ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, Vara de Execuções Penais da Comarca de Mossoró, Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Mossoró, Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró, Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Parnamirim, Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim, Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim. Parágrafo 3. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, poderá alterar a classificação das unidades judiciárias referidas no parágrafo 2 deste artigo como varas especializadas. Artigo 47. Ficam transformados 133 cargos de chefes de secretaria,
código PJ 007, em 133 cargos de chefe de unidade, código CJ 007, vinculados às secretarias unificadas de primeiro grau com provimento por meio de nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo magistrado, coordenador da Secretaria Unificada, dentre os servidores públicos efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com vencimentos e atribuições definidos, respectivamente, nos anexos 2 e 3 desta lei complementar. Artigo 48. Ficam transformados 16 cargos de chefe de secretaria, código PJ 007, atualmente vinculados às secretarias de comarcas de entrância inicial, em 16 cargos de chefe de secretaria de Sejusc, código CJ 007, vinculados, cada um, às comarcas de Açu, Apode, eu acho, Areia Branca, Canguaretama, Ceará Mirim, Currais Novos, Estremoz, Goianinha, João Câmara, Macaíba, Macaú, Nísia Floresta, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, com provimento por meio de nomeação do presidente do tribunal, mediante livre indicação do presidente do NUPEMEC, que é uma sigla, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitir excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, cujos vencimentos e atribuições se encontram definidos nos anexos 2 e 3 desta lei complementar. Parágrafo único. Ficam transformados 6 cargos de chefes de secretaria, código PJ 007, em 6 cargos de chefes de secretaria de Sejusc, código CJ 007, sendo um cargo vinculado ao Sejusc segundo grau, um cargo vinculado ao Sejusc Central da Comarca de Natal, um cargo vinculado ao Sejusc Zona Norte da Comarca de Natal, um cargo vinculado ao Sejusc da Comarca de Parnamirim, um cargo vinculado ao Sejusc da Comarca de Mossoró e um cargo vinculado ao Sejusc da Comarca de Caicó, todos indicados e nomeados na forma do caput. Artigo 49. Ficam transformados 19 cargos de chefes de secretaria, código PJ 007, atualmente vinculados às secretarias de comarcas de entrância inicial em 15 cargos de auxiliar judiciário, código CJ 006, vinculados um cargo para cada gabinete de desembargador. Artigo 50. Ficam transformados 54 cargos de chefes de secretaria, código PJ 007, em 54 cargos de assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, vinculados a gabinete de juiz titular de unidade judiciária de primeiro grau. Artigo 51. Ficam transformados 6 cargos de chefes de secretaria, código PJ 007, em 6 cargos de chefes de unidade, código CJ 007, vinculados 3 cargos junto à direção do foro da Comarca de Natal, 1 cargo junto à central de flagrantes da Comarca de Natal, 1 cargo junto à direção do foro da Comarca de Mossoró e 1 cargo junto à direção do foro da Comarca de Parnamirim. Artigo 52. Ficam transformados 57 cargos de assessor de juizado especial, código PJ 007, em 57 cargos de assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, atualmente vinculados aos gabinetes dos juízes titulares, dos juizados especiais e juízes titulares das turmas recursais, providos por nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo magistrado, cujos vencimentos e atribuições se encontram definidos nos anexos 2 e 3 desta lei complementar. Parágrafo único. Os atuais 57 ocupantes dos cargos de assessor de juizado especial, ora transformados, poderão permanecer em seus cargos mesmo que não preencham os requisitos de escolaridade específica do cargo de assessor de gabinete de juiz. Artigo 53. Os cargos de provimento em comissão, ora criados e transformados,
passam a compor o quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com os quantitativos, as denominações, as atribuições e os requisitos de investidura previstos no anexo 3 desta lei complementar. Artigo 54. Ficam criadas, integradas ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, as funções comissionadas, codificadas e quantificadas no anexo 4 desta lei complementar. Título 9. Das disposições transitórias e finais. Artigo 55. Aos servidores ativos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, é assegurada a migração para o mesmo padrão correspondente na nova tabela de vencimento básico constante no anexo 7 desta lei complementar. Parágrafo único. Nos valores da tabela de vencimentos básicos de que trata o caput deste artigo, já estão absorvidos o anterior vencimento básico do cargo efetivo e o valor nominal da gratificação de técnico de nível superior, GTNS, reconhecida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte por decisão judicial e congelada pela Lei Complementar Estadual 537, de 21 de julho de 2015, assim como já contempla a recomposição anual dos vencimentos referente ao exercício 2022, de que trata a Lei Complementar Estadual 634, de 20 de junho de 2018. Artigo 56. Ao servidor que, em decorrência da aplicação desta lei complementar, sofrer redução da remuneração mensal, fica assegurada a percepção da diferença como vantagem pessoal. Artigo 57. O disposto na presente lei complementar se aplica no que couber aos servidores inativos e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 58. O artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 643, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Cada gabinete de juiz de direito titular de juizado especial contará em sua estrutura com um assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e um assessor de gabinete de juiz, código CJ 007. Cargos de provimento em comissão nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, e uma função comissionada. FC-2. Artigo 59. O parágrafo 5 do artigo 45 da Lei Complementar Estadual 643, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5. Cada gabinete de juiz titular de turma recursal contará em sua estrutura com um assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e dois assessores de gabinete de juiz, código CJ 007. Cargos de provimento em comissão nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, e uma função comissionada. FC-2. Artigo 60. Os parágrafos 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 100 da Lei Complementar Estadual 643, de 21 de dezembro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 100, parágrafo 7. Em cada secretaria unificada, secretaria estadual ou regional, secretaria de vara especializada, secretaria de vara única, de comarca de entrância inicial e na secretaria unificada das turmas recursais, haverá um chefe de secretaria unificada, código CJ 006, cargo público de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida excepcionalmente a indicação de profissional fora do quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 8. Cada gabinete de juiz de direito titular de unidades judiciárias da Justiça Comum contará, em sua estrutura, com um assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e um assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, cargos de provimento em comissão nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação, juiz de direito e, nas unidades judiciárias de entrância final e intermediária, uma função comissionada. FC-2. Parágrafo 9. Cada juiz de direito auxiliar terá um assistente de gabinete de juiz, CJ 006,
cargo de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do juiz de direito. Parágrafo 10. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, da Comarca de Natal, haverá 3 cargos de chefe de secretaria de SEJUSC, código CJ007, sendo um cargo vinculado ao SEJUSC primeiro grau Central, um cargo vinculado ao SEJUSC primeiro grau Zona Norte e um cargo vinculado ao SEJUSC segundo grau e nos demais SEJUSCs das comarcas de Mossoró, Caicó, Açu, Apode, Areia Branca, Canguaretama, Ceará Mirim, Currais Novos, Goianinha, Estremoz, João Câmara, Macaíba, Macau, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Haverá um cargo de chefe de secretaria de SEJUSC, todos cargos de provimento em comissão, código CJ007, providos por nomeação do presidente do Tribunal de Justiça mediante livre indicação do presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal, pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitir excepcionalmente a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 11. O quantitativo dos cargos em comissão de assessor de gabinete de juiz, CJ007, vinculados a cada unidade judiciária, poderá ser redefinido por ato da presidência do tribunal para aquém ou além do especificado nesta lei, desde que o número de casos novos distribuídos, a abrangência e ou complexidade da competência da unidade judiciária fundamente tal necessidade, podendo ser vinculado a outras unidades judiciárias de primeiro grau, centros judiciários de solução de conflitos, SEJUSCs, e ou ao Grupo Estadual de Apoio às Metas Nacionais do CNJ, desde que seja mantido o quantitativo total dos referidos cargos. Artigo 61. As funções comissionadas constantes no anexo 4 desta lei complementar e os cargos de provimento em comissão dispostos nos artigos 46, 47, 48, 49, 50 e 51 desta lei complementar serão providos e transformados gradualmente, considerando o cronograma de implantação das secretarias unificadas e dos centros judiciários de solução de conflitos, SEJUSCs, a ser definidos por ato da presidência do tribunal e ainda de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, respeitados os limites impostos pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 62. A tabela constante no anexo 7, que trata dos vencimentos básicos dos cargos de provimento efetivo, e o quadro de remuneração dos cargos de provimento em comissão, anexo 2, todos os integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte já contempla a recomposição anual dos vencimentos referente ao exercício 2022, de que trata a Lei Complementar Estadual 634, de 20 de junho de 2018. Artigo 63. No quantitativo de cargos dos anexos 2 e 6 desta Lei Complementar, já estão computados os cargos criados e transformados pela Lei Complementar Estadual 709, de 27 de maio de 2022, e pela Lei Complementar Estadual número 715, de 15 de junho de 2022, com alterações nos respectivos códigos conforme quadro dos cargos públicos de provimento efetivo com o grupo ocupacional anexo 1 desta Lei Complementar. Artigo 64. As despesas resultantes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações consignadas ao Poder Judiciário no Orçamento Geral do Estado. Parágrafo único. A efetiva implementação de qualquer dispositivo decorrente desta lei complementar que acarrete aumento de despesa ou de gastos, inclusive os decorrentes da migração, da nomeação, dos novos cargos de provimento em comissão, designação das funções comissionadas criadas e das verbas de caráter indenizatório, fica
condicionada à existência de dotação orçamentária própria suficiente para fazer face ao incremento das despesas e gastos previstos em suas disposições, obedecido o disposto no parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 65. Aplicam-se subsidiariamente aos servidores do Poder Judiciário as disposições da Lei Complementar Estadual 122, de 30 de junho de 94, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado e das autarquias e fundações públicas, no que não contrariar com as disposições da presente lei. Artigo 66. Ficam revogadas a Lei Complementar Estadual 242, de 10 de julho de 2002, e a Lei Estadual 9749, de 16 de julho de 2013.